uma mentira que se repete tanto nos dias de hoje e que muita gente já aceitou sem nem perceber. A de que a mulher é naturalmente mais romântica, mais profunda e mais sensível pro amor, enquanto o homem seria mais frio, mais raso e mais incapaz de viver sentimento de verdade. E sinceramente, eu acho que muitas vezes é justamente o contrário. Eu acho que o homem costuma ser muito mais romântico do que a sociedade admite. Só que o romantismo masculino quase nunca recebe esse nome. Quando vem do homem, chamam de carência, de idealização boba, de emoção mal resolvida e de fraqueza. Mas quando a gente olha com honestidade, o homem muitas vezes é justamente quem mais sonha com a admiração verdadeira, com lealdade, com paz, com reciprocidade e com construção real de vínculo. E eu acho que uma obra que mostra isso muito bem é Kaguya-sama. Kaguya-sama prova uma coisa que muita gente hoje não quer admitir. O homem é mais romântico que a mulher. E isso fica ainda mais interessante quando a gente lembra que Kaguya-sama não é um romance feito para o público feminino. É uma obra pensada para o público masculino. Ou seja, é um romance voltado para homens, consumido por homens e até o criador é um homem. E mesmo assim, o que ele coloca no centro da história não é vulgaridade, impulso vazio ou degradação. O que tá no centro é a admiração, pudor, esforço, reciprocidade e o desejo sincero de ser escolhido de verdade. E isso destrói uma mentira muito repetida. Porque a cultura vive tentando vender a ideia de que a mulher seria naturalmente mais romântica, mais profunda e mais sensível pro amor. Enquanto o homem seria mais bruto, mais raso e mais incapaz de viver sentimento de verdade. Só que quando a gente olha para uma obra de romance feita para homem como Kaguya-sama, o que aparece é justamente o contrário. O romance ali é construído em cima de tensão emocional real. O Miyuki Shirogane não quer só ter a Kaguya. Ele quer ser digno dela, quer crescer, quer impressionar, quer merecer. E isso é o romantismo masculino no estado mais puro. O homem, ele ama querer merecer, ama querer conquistar de forma limpa e ama querer ser visto com respeito, admiração e valor. E isso é muito mais romântico do que aquela caricatura moderna que tentam empurrar sobre ele. E o contraste com boa parte do romance feminino moderno só deixa isso mais evidente. Porque enquanto uma obra masculina como Kaguya-sama gira em torno de confissão, de vergonha, de delicadeza, de orgulho e de construção afetiva, uma parte enorme das obras de romance feita por mulheres para mulheres e consumida por mulheres gira em torno de obsessão, de manipulação, de dominação, de poder e de toxicidade vendida como paixão. O chamado dark romance tá cheio disso. Relações abusivas tratadas como intensidade, homens destruídos ou perigosos tratados como fantasia ideal, o controle emocional vendido como profundidade e o caos vendido como amor. Então vamos falar a verdade do jeito que ela é. O homem é mais romântico que a mulher. Porque o homem ainda tende a idealizar o amor como vínculo, como parceria, como lealdade e como uma conquista sincera. Já a mulher moderna vem sendo treinada a confundir romance com desordem emocional, com validação narcísica e com fantasia tóxica. E é por isso que Kaguya-sama funciona tão bem como tese. Porque ele mostra com todas as letras que quando o romance é voltado ao homem, ainda existe espaço para ternura, para admiração e para pureza afetiva. Já quando muita mulher fala de romance hoje, o que aparece não é amor elevado. É ego, controle, carência e extremismo emocional com embalagem bonita. E talvez a pergunta que a gente devia estar fazendo seja outra. Seja, por que a sociedade insiste tanto em vender o homem como o lado frio, bruto e perigoso do amor? Porque essa imagem interessa. Interessa para uma cultura que vive suspeitando do homem decente e passando pano para muito mau comportamento feminino.
Só que quando a gente olha pra vida real, a maioria dos homens não é esse monstro que a mídia adora pintar. A maioria quer amar, construir, formar família, proteger e ter paz. O homem foi feito pra isso. Quando ele tá inteiro, ele tende a querer ser útil, sustentar, segurar o peso e cuidar do que ama. Só que a cultura moderna resolveu tratar isso como problema. Foi transformando firmeza em ameaça, proteção em opressão e liderança em culpa. E no meio disso, o homem bom foi sendo empurrado pro canto. Por isso, eu acho que a gente precisa voltar a valorizar mais os homens decentes. O homem que quer compromisso, estabilidade, construir uma família e ser presente forte dentro dela. Esse homem existe muito mais do que tentam fazer parecer. E talvez Kaguya-sama incomode tanto certas narrativas justamente por isso. Porque ele lembra uma verdade simples. O homem não ama pior. Muitas vezes ele ama com mais sinceridade, com mais idealismo e mais vontade real de transformar amor em compromisso. Eu queria muito saber o que vocês pensam sobre isso. Se vocês também enxergam Kaguya-sama desse jeito ou se leram a obra por outro ângulo. Me conta aqui nos comentários porque eu gosto muito de ler a visão de vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o like porque isso ajuda demais o canal. Se inscreve e não esquece de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Se possível, vira membro para participar da nossa Horda Kaiju e compartilha com alguém que precisa ouvir essa reflexão. E se o botão de hype aparecer para você e se você puder, aperte ele também, porque isso fortalece muito o canal. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei. Kaiju, 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 kaiju.